Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como você se encontra? Espero eu que bem. Sou o Cairan Marcos Silva Galdino, aluno do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal do Tocantins. E hoje vamos falar sobre um tema que parece simples, a gente imagina de forma simples, mas que está no centro de muitos ataques digitais: a vulnerabilidade humana. Quando pensamos em cibersegurança, normalmente imaginamos códigos complexos, hackers invadindo servidores, firewalls, antivírus, criptografia, senhas fortes e sistemas extremamente protegidos. Só que existe uma pergunta importante: de que adianta um sistema tecnicamente seguro se a pessoa que usa esse sistema entrega a própria senha, clica em um link falso ou confia em uma mensagem enganosa? É exatamente aqui que entra a engenharia social. A engenharia social é uma estratégia de ataque que não depende de falhas técnicas. Ela depende principalmente de falhas humanas. O criminoso não tenta necessariamente quebrar o Facebook por dentro. Não, não, não. Ele tenta quebrar a atenção, a confiança, a curiosidade, o medo ou a pressa do usuário. O estudo que vamos analisar hoje foi publicado em 2020 por Samar Musla, Abandi e George Worrell. O título do artigo é Predicting Individuals' Vulnerability to Social Engineering in Social Networks, que, em português, significa algo como prevendo a vulnerabilidade social dos indivíduos à engenharia social em redes sociais. E este título já mostra a intenção central do estudo. Os autores não querem apenas explicar que golpes existem. Eles querem entender se existe um conjunto de características que ajuda a prever quem tem mais chance de cair nesses golpes. E aqui começa uma reflexão importante. Muitas campanhas de segurança digital tratam todos os usuários da mesma forma. Mandam o mesmo alerta, o mesmo e-mail, o mesmo treinamento, a mesma mensagem. Não clique em links suspeitos, não compartilhe a senha, desconfie de promoções. Mas será que todo mundo que cai em golpe cai pelo mesmo motivo? Provavelmente não. Uma pessoa pode cair porque confia demais. Outra pode cair porque usa a rede social todos os dias e age no automático. Outra pode cair porque gosta de fazer novas amizades online. Outra pode cair porque não entende bem de configurações de privacidade. Outra pode cair porque já foi vítima antes, mas não mudou seu comportamento. Então, o grande valor desse artigo é tentar montar um perfil de vulnerabilidade não para culpar a vítima, mas para entender onde estão esses pontos fracos e como prevenir melhor. Os autores partem da ideia de os criminosos digitais perceberam que atacar diretamente a máquina não é tão eficaz. Nem sempre é o caminho mais fácil. Muitas vezes, o mais eficiente é atacar a pessoa que usa a máquina. Pense em um exemplo simples. Um criminoso pode tentar invadir uma conta usando técnicas avançadas, mas ele também pode enviar uma mensagem dizendo: sua conta será bloqueada em 24 horas.
clique aqui para confirmar seus dados. Se a pessoa fica com medo, clica no link, digita seu login, sua senha, o criminoso não precisou quebrar nenhum sistema. A própria vítima abriu a porta. Essa é a lógica de engenharia social, manipular decisões humanas. E por que, por exemplo, o Facebook é um ambiente interessante para esse tipo de estudo? Porque o Facebook é uma rede social baseada em conexões e compartilhamento, curtidas, comentários, mensagens, fotos e grupos de confiança. As pessoas não entram ali apenas para resolver tarefas técnicas. Elas entram para se comunicar, se distrair, manter o contato, participar de grupos e consumir conteúdo. Ou seja, o Facebook mistura tecnologia, emoção, hábito e relacionamento social. E quando isso é perigoso quando ou porque estamos em um ambiente familiar e tendemos a baixar a guarda. Quando a pessoa está navegando no Facebook, ela tende a entrar no modo de relaxamento. Ela não está no modo segurança. Entra no modo lazer. Está passando tempo olhando fotos, vendo memes, respondendo comentários, conversando com amigos. E nesse estado mental, uma mensagem falsa pode parecer apenas mais uma postagem. E é por isso que os autores estudam 3 grandes perspectivas sobre essas análises comportamentais humanas, que são a perspectiva habitual, a perspectiva perceptual e as perspectivas socioemocional. A perspectiva habitual olha para os costumes da pessoa. Quanto tempo ela passa na rede? Quantos amigos ela tem? Se conhece ou não essas conexões? E há quanto tempo usa a rede social? A perspectiva perceptual olha para como a pessoa percebe o risco. Se ela entende os perigos, se ela se sente capaz de se proteger, se tem consciência de segurança e privacidade e se já não passou por experiências anteriores com golpes. E a perspectiva socioemocional olha para a confiança e motivação quando a pessoa confia na rede, nos outros usuários e por qual motivo ela usa o Facebook. Ao longo deste vídeo, vamos transformar essas ideias em perguntas práticas. Será que passar muito tempo no Facebook aumenta sua chance de cair em golpe? Será que ter muitos amigos ajuda ou atrapalha? Será que confiar demais na plataforma é perigoso? Será que quem já caiu em golpe fica ainda mais protegido ou continua vulnerável? E mais, será que estudantes da área técnica têm uma percepção diferente de risco em relação aos estudantes de outra área? Esse vídeo não é apenas para ensinar ninguém a aplicar golpes. Ao contrário, a ideia aqui é entender como os golpes exploram o comportamento humano para que a gente consiga entender melhor. Então, antes de continuar, eu quero que você pense em si mesmo. Quando você recebe uma mensagem estranha no Facebook, no Instagram, no Twitter, você olha o link, você verifica quem enviou, você desconfia de promoções muito boas ou você clica primeiro e pensa depois? Essa pergunta é importante porque, no fim das contas, a segurança digital não depende só de tecnologia. Ela depende também da nossa forma de pensar. Agora, vamos entrar num
primeiro pilar do modelo, a perspectiva habitual. Quando falamos de hábito, estamos falando daquilo que fazemos quase sem perceber. Abrir o Facebook várias vezes ao dia, curtir publicações automaticamente, aceitar solicitações de amizade sem pensar muito. Esses hábitos parecem comuns, mas podem aumentar ou diminuir a vulnerabilidade de uma pessoa. No estudo, os autores analisam 4 fatores principais dentro desta perspectiva: nível de envolvimento, número de conexões, porcentagem de amigos conhecidos e experiências na rede social. Vamos começar, por exemplo, pelo nível de envolvimento. Nível de envolvimento significa o quanto a pessoa participa da rede. Não é apenas em ter uma conta, é usar de forma ativa e passar muitos minutos por dia no Facebook. É comentar em postagens, interagir, publicar, reagir, conversar, abrir links, consumir conteúdo e manter uma perspectiva constante. À primeira vista, alguém poderia pensar: quanto mais eu uso uma rede social, mais experiente eu fico. Então mais protegido eu estou, certo? Mas o artigo mostra um paradoxo interessante. O usuário muito envolvido pode justamente ficar mais relaxado do que um usuário que não está necessariamente acostumado com as redes sociais. Quando estamos acostumados demais com o ambiente, começamos a agir no automático. Pense em uma pessoa que dirige todos os dias pelo mesmo caminho. No começo ela presta atenção em tudo: placas, cruzamentos, velocidade, pedestre. Depois de meses fazendo o mesmo trajeto, ela pode dirigir mesmo que sem perceber. A familiaridade cria uma sensação de segurança. Na rede social acontece algo parecido. A pessoa vê tanta postagem, tanto link, tanta notificação, tanta mensagem, que começa a tratar tudo como normal. E quando algo malicioso aparece misturado no meio do feed, ela pode não perceber. Esse é o ponto importante. O criminoso se aproveita do fluxo normal da plataforma. Um golpe no Facebook, por exemplo, não aparece necessariamente com uma aparência assustadora. Ela pode aparecer em uma promoção comum, um sorteio, uma mensagem de suporte, um vídeo curioso, uma notícia urgente ou um aplicativo divertido. E quanto mais a pessoa interage, mais oportunidade ela tem de encontrar esse tipo de armadilha. Por isso, a hipótese A1 do estudo afirma que o usuário com maior nível de envolvimento tende a ser mais suscetíveis a ataques de engenharia social. Agora vamos para o segundo fator: número de conexões. Ter muitos amigos no Facebook parece positivo. Pode indicar popularidade, sociabilidade, rede ampla de contatos, mas também pode aumentar a exposição. Quanto mais conexões, maior o número de conteúdos aparecendo, maior o número de mensagens recebidas e maior a chance de ter pessoas desconhecidas dentro da sua rede. Aqui é importante diferenciar quantidade de qualidade. Uma rede com muitos contatos reais, pessoas que você conhece, pode ser menos arriscada do que uma rede lotada de desconhecidos. O problema não é simplesmente ter muitos amigos. O problema é não saber quem são essas pessoas. Imagina você aceitar qualquer solicitação de amizade. Depois de algum tempo, seu Facebook vira uma mistura de amigos reais, colegas antigos, conhecidos distantes, perfis falsos, lojas, desconhecidos e pessoas que você nem lembra por que você adicionou. Nesse ambiente, um golpe pode parecer mais confiável porque vem de alguém que está na sua lista. A pessoa pensa: se está na minha lista
então deve ser confiável. Mas esse é o erro comum. A presença de alguém na sua rede não significa que essa pessoa seja confiável. Pode ser um perfil falso, pode ser uma conta invadida, pode ser alguém usando engenharia social para ganhar proximidade. O estudo também discute a porcentagem de amigos conhecidos. Esse é um fator muito relevante. Quanto maior a proporção de pessoas conhecidas dentro da sua rede, menor tende a ser a exposição a estranhos. Em outras palavras, não basta perguntar quantos amigos você tem. A pergunta melhor é: quanto desses amigos você realmente conhece? Se você tem 500 contatos e conhece bem 450, a situação é uma. Se você tem 500 contatos e conhece bem apenas 50, a situação é outra, completamente diferente. Conectar-se com estranhos pode ser visto como um primeiro nível de vulnerabilidade social. Não porque todo estranho seja criminoso, mas porque a engenharia social geralmente precisa de algum canal de aproximação. E aceitar desconhecidos abre este canal. Vamos agora para o terceiro fator, que é a experiência na rede social. Este ponto equilibra a discussão. O estudo sugere que mais experiência na rede social pode reduzir a vulnerabilidade. Quem usa há mais tempo pode reconhecer melhor certos padrões de golpes, entender melhor configurações de privacidade e perceber quando algo está estranho. Mas experiência não é a mesma coisa que uso intenso. Uma pessoa pode usar muito e aprender pouco. Pode passar horas rolando feed sem nunca revisar configurações de segurança. Pode estar há anos no Facebook, por exemplo, e ainda clicar em qualquer link. Então, quando falamos de experiência protetiva, estamos falando de uma experiência acompanhada de aprendizado. É aquela pessoa que já viu golpe de falso sorteio, já percebeu perfis falsos, já aprendeu a desconfiar de links encurtados, já conhece mensagens falsas de suporte e já sabe que nem tudo que parece na rede é confiável. Por isso, uma boa frase para resumir essa parte é: seus hábitos constroem sua superfície de ataque. Quanto mais você expõe, mais precisa de atenção. Quanto mais pessoas desconhecidas você adiciona, mais precisa filtrar. Quanto mais automático é o seu comportamento, mais fácil é ser manipulado. Neste ponto, eu gostaria de perguntar: quantas pessoas você tem adicionado, falando com você, telespectador, que você realmente conhece? Quando foi a última vez que você revisou suas configurações de privacidade? Você costuma aceitar solicitação apenas porque as pessoas têm amigos em comum? Essas perguntas ajudam a transformar o artigo em reflexão prática. A principal lição dessa parte é que vulnerabilidade não começa apenas no momento do clique. Ela começa antes, nos hábitos diários, que criam um ambiente perfeito para o golpe acontecer. Agora chegamos no segundo pilar do estudo, a perspectiva perceptual. Aqui a pergunta muda. Não estamos mais olhando apenas para o que a pessoa faz, mas como ela enxerga o risco. Duas pessoas podem receber exatamente a mesma mensagem falsa. Uma persegue o perigo rapidamente, a outra não vê problema nenhum. Por quê? A resposta pode estar na percepção do risco e na competência do usuário. A percepção de risco é a capacidade de entender que determinada situação pode causar prejuízo. No contexto do Facebook, isso envolve perceber que um link pode roubar seus dados, que uma mensagem pode ser falsa, que um perfil pode não ser quem diz ser, que um aplicativo pode pedir permissões abusivas
ou que uma promoção pode ser apenas uma isca. Mas percepção de risco não é apenas saber que golpes existem, é conseguir aplicar esse conhecimento no momento certo. Muita gente sabe, em teoria, que phishing existe, mas quando recebe uma mensagem dizendo sua conta será bloqueada hoje, entra em pânico e clica. Este é um ponto central. Conhecimento parado não protege. Conhecimento precisa virar comportamento. O estudo trata a percepção de risco como uma ponte entre aquilo que a pessoa sabe e aquilo que a pessoa consegue fazer diante de uma ameaça. Vamos imaginar dois usuários, por exemplo. O primeiro usuário sabe que existem golpes, mas sempre pensa isso nunca vai acontecer comigo. Ele vê uma mensagem suspeita, mas acredita que o Facebook bloquearia se fosse perigoso. Esse usuário tem baixa percepção prática de risco, baixíssima. O segundo usuário vê a mesma mensagem e pensa: isso pode ser uma tentativa de roubo de conta. Vou verificar o remetente, não vou clicar no link, vou acessar as configurações diretamente pelo aplicativo. Esse usuário transforma a percepção em ação. A diferença dos dois não é apenas informação, é postura. Algo entra outro. Perdão. Agora entra outro conceito importante: competência do usuário. No artigo, competência não significa apenas saber mexer no computador. É algo mais amplo, dividido em 3 dimensões: consciência de segurança, consciência de privacidade e autoeficiência. Consciência de segurança envolve práticas como usar senhas diferentes, proteger a conta, reconhecer riscos e não entregar informações sensíveis em qualquer página. Consciência de privacidade envolve entender como você compartilha. Por exemplo, evitar expor data de nascimento, localização atual, telefone, endereço, rotina, local de trabalho, planos de viagem, informações pessoais que podem ser usadas contra você. Autoeficácia significa acreditar que você tem capacidade de se proteger. Isso é importante. Porque uma pessoa que acha que não entende nada de tecnologia pode simplesmente desistir de se proteger. Ela pensa, é muito complicado, não vou mexer nisso, e a sensação de incapacidade aumenta o risco drasticamente. Mas também existe o extremo oposto, a falsa segurança. Algumas pessoas acham que são tão boas em tecnologias que ficam descuidadas, pensam, eu nunca cairia nisso. Esse excesso de confiança pode ser perigoso, porque a pessoa não analisa com calma. Então a competência real está no equilíbrio. Saber o suficiente para se proteger, mas continuar desconfiando. O estudo propõe que usuários mais competentes são mais suscetíveis. Isso faz sentido porque quem entende melhor segurança e privacidade tende a questionar mensagens estranhas, revisar as permissões e evitar a exposição desnecessária. Agora vem um ponto interessante: experiência anterior com o crime cibernético. A princípio, poderíamos pensar que quem já caiu em um golpe uma vez nunca mais cai. Mas o estudo sugere uma visão mais complexa. Ter sido vítima do passado pode aumentar a percepção de risco, mas também pode indicar que aquela pessoa possui vulnerabilidades persistentes. Ou seja, se uma pessoa já foi enganada antes, isso pode ter 2 efeitos. O primeiro efeito é positivo, ela fica mais atenta, mais desconfiada, mais cuidadosa. O segundo efeito é preocupante. Se ela não aprendeu exatamente por que caiu, pode continuar repetindo os mesmos comportamentos. Por exemplo, alguém pode ter perdido uma conta por clicar em link falso.
Depois disso, fica com medo, mas não aprende a verificar o domínio remetente, permissões e sinais de fraude. Pode cair em outro golpe com aparência diferente. A experiência sozinha não basta. Ela precisa virar aprendizado. E como uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, ela pode passar a dirigir com mais cuidado? Aprendendo, ela já sofreu um acidente, ela teve que lidar com a situação, ela aprende, absorve, transforma em conhecimento. Ela pode apenas ficar com medo, sem necessariamente aprender a direção defensiva, mas não é a mesma coisa que competência. Por isso, nessa parte do vídeo, eu gostaria de destacar algumas frases fortes, tipo, ter medo do golpe não é o mesmo que saber se proteger de golpe, que resume bem a diferença entre percepção e competência. Um usuário pode saber que há perigo, mas ainda assim não ter habilidade prática para lidar com ele. Então, quando falamos de prevenção, de segurança, de cuidado, não basta dizer tenha cuidado. É preciso ensinar exatamente o que observar. Como, por exemplo, quem é o remetente da mensagem? Para onde esse link leva? Se é um link encurtado, se é um link oficial, por exemplo, de uma loja. Essa promoção faz sentido no caso de loja, né? Propaganda de uma promoção muito boa faz sentido. A página pede uma senha fora do ambiente oficial. Por quê? E o aplicativo, por exemplo, um aplicativo, caso você tenha baixado, ela pede permissões demais. A mensagem usa urgência, medo ou recompensa exagerada? São casos comuns, né? Essa pergunta ajuda a transformar as percepções em defesa. A lição dessa parte do vídeo é: vulnerabilidade diminui quando o usuário entende o risco, sabe o que fazer e acredita que consegue agir corretamente. E agora chegamos na perspectiva socioemocional, o que eu acredito ser o ponto mais interessante desse estudo. Essa parte é fundamental porque mostra que golpes não exploram apenas falta de conhecimento, elas exploram também sentimentos. A engenharia social funciona porque os seres humanos confiam, têm curiosidade, sentem medo, buscam recompensas, querem pertencer a grupos e gostam de agir. Atualmente, tem a questão do FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, não é mesmo? E dentro dessa perspectiva, o estudo destaca dois fatores principais: confiança e motivação. Vamos começar primeiro pela confiança. Confiança pode parecer algo positivo. E na vida social, ela realmente é. Sem confiança, ninguém conversa, ninguém compra, ninguém compartilha, ninguém participa de comunidades. O problema é quando a confiança vira confiança cega. No Facebook, os autores dividem a confiança em duas dimensões: confiança no provedor da rede social e a confiança em outros membros. Confiança no provedor significa acreditar que a plataforma vai proteger você. A pessoa pensa: se isso apareceu no Facebook, então deve ser seguro. Ou se esse aplicativo está aqui, então a plataforma já verificou. Ou ainda, se essa página existe, logo deve ser oficial. Esse pensamento é extremamente perigoso. Plataformas podem até ter mecanismos de segurança,
mas nenhum sistema consegue impedir todos os golpes o tempo todo. A responsabilidade pela segurança é compartilhada. Já a confiança nos outros membros é a crença de que as pessoas dentro das redes são legítimas e bem intencionadas. Aqui mora outro risco. Um golpe pode vir de uma conta aparentemente comum, pode vir de um perfil falso, pode vir de uma conta real que foi invadida, pode vir de alguém se passando por suporte, loja, amigo, conhecido. Então, quando o usuário confia demais nos outros membros, ele tende a questionar menos. É por isso que na hipótese H8, o estudo afirma que usuários com maior nível de confiança tendem a ser mais suscetíveis. E nos resultados, a confiança aparece como um dos fatores mais fortes para prever vulnerabilidade. Isso é muito importante porque muda a sua forma como pensamos a segurança. Às vezes a pessoa não caiu porque era burra ou porque não sabia usar tecnologia. Ela caiu porque a mensagem explorou um traço social normal, confiar. Enfim, agora vamos falar de motivação. Por que você usa o Facebook, por exemplo, ou o Instagram? Estou utilizando o Facebook porque foi o estudo que o artigo fez, né? Essa pergunta parece simples, mas muda completamente o comportamento do usuário. O estudo fala sobre motivações, como diversão, entretenimento e socialização. Podemos separar em dois exemplos principais: motivação hedônica ou motivação social. Ok? Motivação hedônica é quando a pessoa usa a rede social para se divertir, passar o tempo, ver vídeos, jogar, rir, consumir curiosidade, clicar em testes, aplicativos e conteúdos chamativos. Este perfil pode ser atraído por golpes com frases como "Veja quem visitou seu perfil" ou "Descubra qual famoso você seria", "Ganhe um prêmio", "Assista a um vídeo proibido", "Clique para liberar o conteúdo". O golpe se disfarça de entretenimento. Já a motivação social é quando a pessoa usa a rede social para conhecer gente, manter amizades, conversar, participar de grupos e expandir contatos. Esse perfil pode ser mais propenso a aceitar solicitações desconhecidas, responder mensagens de estranho ou confiar em interações sociais rápidas. O golpe se disfarça de relacionamento. Aqui está uma grande sacada. O mesmo golpe não funciona da mesma forma para todo mundo. Ele precisa combinar com a motivação da vítima. Para alguém movido por diversão, o criminoso oferece curiosidade. Para alguém movido por status, oferece visibilidade. Para alguém movido por medo, oferece ameaça. Para alguém movido por necessidade, oferece oportunidade. Para alguém movido por socialização, oferece conexão. A engenharia social é eficiente porque adapta a isca ao desejo da vítima. Nesse ponto do vídeo, vou dar um exemplo didático. Imagine duas mensagens falsas, ok? A primeira diz: clique aqui e descubra quem viu seu perfil hoje. E a segunda diz: a sua conta será desativada em 12 horas. Confirme seus dados agora, por exemplo. A primeira explora a curiosidade, a segunda explora o medo e a urgência. Usuários diferentes podem reagir de formas diferentes. Uma pessoa curiosa pode cair na primeira, uma pessoa preocupada com a conta pode cair na segunda. O estudo ajuda a entender que a vulnerabilidade não é uma característica única,
ela é formada por uma combinação de hábitos, percepção, confiança e motivação. Por isso, quando falamos de perfil da vítima, não estamos falando de uma pessoa fraca. Estamos falando de um conjunto de condições que aumentam a chance de tomar uma decisão errada. E qualquer pessoa pode ter um momento de vulnerabilidade, que pode ser você pode ser bom em tecnologia, por exemplo, mas está com pressa. Você pode ser cuidadoso, mas receber uma mensagem emocional. Você pode ser desconfiado, mas clicar em algo enviado por uma conta de um amigo invadida. Pode ser experiente, mas ser enganado por uma abordagem nova. A grande lição desta parte é que segurança digital não é só técnica, é também autocontrole, atenção e consciência emocional. Antes de clicar, pergunte, por exemplo, qual é a emoção que essa mensagem está tentando ativar em mim? Ela está tentando me assustar? Ela está tentando me apressar? Ela está tentando me deixar curioso? Está prometendo algo bom demais? Está tentando parecer íntima ou confiável? Se a resposta for sim, pare e faça uma análise, não? Agora, vamos tentar entender como os autores testaram estes modelos. Eles não ficaram apenas na teoria, claro. O estudo usou um experimento baseado em cenários. Isso significa que os participantes foram apresentados a situações simuladas como se estivessem vendo postagens ou mensagens do Facebook e precisariam dizer como reagiriam. Este método é importante porque realizar ataques reais contra pessoas traria problemas éticos. Não seria correto enganar usuários de verdade para colocar contas em risco ou expor dados pessoais. Por isso, os pesquisadores usaram cenários controlados. Aqui é o modelo conceitual do que a gente acabou de falar. E vamos aqui para a questão da metodologia. Participaram 316 pessoas de 2 universidades. O estudo concluiu que incluiu estudantes, funcionários e membros das universidades em si. Isso é também importante porque o próprio artigo reconhece uma limitação. O resultado vem de uma comunidade acadêmica, então não necessariamente representam toda a população. Mas mesmo assim, o método permite observar padrões interessantes. Os cenários simulavam diferentes tipos de ataques comuns em redes sociais. Entre eles estavam o phishing, o clickjacking, o malware e o scam. Vou explicar cada um de forma simples. O phishing é uma tentativa de enganar o usuário para que ele entregue informações como e-mail, senha, dados pessoais ou credenciais, normalmente usando a aparência da página oficial, promoção, suporte falso ou mensagem urgente. O clickjacking é quando a pessoa é induzida a clicar em algo que parece uma coisa, mas na verdade aciona outra. Em uma rede social pode aparecer um arquivo, botão ou conteúdo chamativo, por exemplo. Malware é um software malicioso. No contexto do estudo, envolve aplicativos ou arquivos que prometem uma função interessante, mas podem comprometer a segurança do usuário. E scam é um golpe mais amplo, baseado na fraude, engano e promessas falsas ou ameaça. Agora, vamos analisar os cenários citados.
O primeiro cenário é, é o phishing de iPhone grátis, por exemplo. A mensagem promete um iPhone 7 gratuito se a pessoa curtir, comentar e inserir o e-mail. Esse tipo de golpe é muito eficiente porque combina recompensa, simplicidade e pressão social. A recompensa é o prêmio, um iPhone grátis. Simplicidade é a ação, curtir, comentar e colocar um e-mail. A pressão social aparece quando a postagem parece ter muitas interações, como se várias pessoas já estivessem participando. O usuário pensa, não custa tentar, e é exatamente aí que mora o risco. Muitos golpes começam com algo que parece pequeno. Primeiro pedem e-mail, depois pedem telefone, depois pedem login, depois levam para uma página falsa e o golpe vai avançando aos poucos. O segundo cenário é o clickjacking, como um documento PDF chocante que na verdade é um executável perigoso. Esse cenário, por exemplo, explora a curiosidade e urgência emocional. Palavras como chocante, inacreditável, veja antes que apagam ou vazou agora são usadas para reduzir o pensamento crítico. A pessoa não clica porque precisa, clica porque quer saber. E aqui é importante explicar uma coisa para o público. Nem todo arquivo com aparência de arquivo de documento é seguro. Arquivos executáveis, permissões estranhas e download fora de fontes confiáveis devem ser tratados com desconfiança. Um terceiro cenário utilizando malware disfarçado de aplicativo de chamadas gratuitas. Este tipo de golpe explora o benefício. O usuário recebe uma promessa útil de chamadas gratuitas, mas para usar precisa ignorar avisos de seguranças e conceder acesso ao perfil. Esse ponto é essencial. Muitas pessoas clicam em permitir sem nem ler. Aceitam permissões porque querem chegar logo ao resultado, só que as permissões são portas de acesso. Quando um aplicativo pede acesso ao perfil, lista de amigos, publicações, mensagem ou outros dados, os usuários precisam se perguntar: esse aplicativo realmente precisa disso? E um quarto cenário é um falso suporte do Facebook ameaçando bloquear a conta. Esse é um dos tipos mais perigosos porque explora o medo e urgência. A mensagem diz algo como: sua conta será bloqueada se você não clicar no link. A vítima não pensa com calma, ela pensa: vou perder a minha conta. E quando o medo domina, a pessoa age rápido demais. Golpes de suporte falsos são comuns porque imitam a autoridade. O criminoso tenta parecer uma instituição, uma empresa, uma equipe técnica, uma página oficial. A melhor defesa com esse tipo de golpe é nunca acessar links enviados por mensagens suspeitas. Em vez disso, o usuário deve abrir o aplicativo ou site oficial manualmente e verificar notificações dentro da própria plataforma. Os pesquisadores também usaram cenários de baixo risco, como vídeos no YouTube para comparar respostas. Isso ajuda a entender se os participantes estavam reagindo ao risco real ou apenas clicando em tudo impulsivamente. O ponto mais interessante é que o estudo não mede apenas conhecimento declarado, ele tenta observar intenção de comportamento. Eu clicaria, eu concordaria, eu abriria este arquivo, eu daria permissão. Essa diferença é fundamental. Uma pessoa pode responder a uma pergunta teórica: eu sei que golpes existem. Mas quando você vê uma postagem atraente, você pode dizer: eu clicaria. E é nesse espaço de tempo entre saber agir que a engenharia social trabalha. Aqui você pode fazer Perdão. Aqui você pode fazer uma série de perguntas, como: em qual desses cenários você acha que você cairia? Um prêmio gratuito, um arquivo chocante, um aplicativo útil, uma ameaça de bloqueio. Essa intenção ajuda a manter o vídeo
Porra. E todos esses cenários tentam fazer algo em comum, fazer o usuário agir antes de pensar. Essa é a forma básica de muitos golpes. Emoção primeiro, análise depois. E a defesa é inverter a ordem. Análise primeiro e ação depois. Foram, né, a amostra já foi dita, 316 participantes de duas universidades, 61% mulheres, 76% dos indivíduos numa faixa etária entre 18 e 24 anos, 39% na área TI de computação. Agora, vamos para a análise, os resultados. O estudo analisou quais fatores tiveram maior relação com a sustentabilidade dos usuários aos ataques simulados. Um dos resultados mais fortes foi definitivamente a confiança, mais nas redes sociais do que nos outros membros. Apresentam maior vulnerabilidade. Isso confirma a ideia central do vídeo. Confiança é necessária para viver em sociedade, mas confiança sem verificação é perigosa no ambiente digital. Um segundo fator forte foi o envolvimento. Usuários mais envolvidos, que passam mais tempo e interagem mais na rede social, também tendem a ficar mais expostos. Isso não significa que usar muito o Facebook automaticamente faz alguém cair em golpe. Significa que o uso intenso aumenta oportunidades de exposição e pode gerar relaxamento diante dos sinais de alerta. Outro fator importante foi a experiência anterior com o cybercrime. Isso é curioso, porque muita gente espera que a vítima anterior fique automaticamente mais preparada. Mas o estudo mostra que a experiência passada pode indicar uma vulnerabilidade persistente. Se a pessoa não transforma a experiência em aprendizado, ela continua em risco. Agora, falando sobre alguns fatores protetivos, a experiência com a rede social apareceu como um fator associado a menor sustentabilidade. Usuários mais experientes tendem a reconhecer melhor as ameaças e se conectar mais com pessoas conhecidas. A porcentagem de amigos conhecidos também apareceu como um fator protetivo. Isso reforça a importância de manter uma rede mais confiável e menos aberta a desconhecidos. A competência do usuário também foi relevante. Pessoas com maior consciência de segurança, consciência de privacidade e autoeficácia tendem a ser menos vulneráveis. Então, o que torna os usuários vulneráveis? A confiança é o maior risco. Confiar na plataforma e nos membros reduz a percepção de risco, aumentada a disposição. O envolvimento emocional amplifica os outros fatores que já foram supracitados, né? O usuário muito ativo confia mais e tem maior experiência com crimes cibernéticos, fatores que, por sua vez, elevam a sustentabilidade. E a experiência protege. Maior experiência em redes sociais e maior porcentagem de amigos conhecidos estão associados a menor sustentabilidade. Os usuários experientes conectam-se menos com estranhos. Os autores propõem a ideia de um sistema de assessoria semiautomático de segurança. A ideia seria simples, mas poderosa. Em vez de mandar o mesmo aviso para todo mundo, a rede social ou uma organização poderia avaliar o perfil de risco do usuário e enviar orientações personalizadas. Por exemplo, se o sistema identifica que o usuário tem alta confiança na plataforma, baixa consciência de privacidade e muitos contatos desconhecidos,
ele poderia receber alertas específicos sobre golpes de falso suporte, perfis falsos e exposição de dados nas redes sociais. Se o outro usuário tem alta motivação por entretenimento e costuma clicar em aplicativos e jogos, ele poderia receber orientações sobre permissões abusivas, malwares e links chamativos. Se uma pessoa já teve experiência anterior com crime cibernético, o treinamento poderia focar em transformar a experiência em aprendizado prático, mostrando exatamente quais sinais ela deixa passar. Essa personalização é importante porque treinamentos genéricos podem falhar. Dizer apenas não clico em links suspeitos é pouco. O problema é que, no momento do golpe, o link não parece suspeito para a vítima. Ele parece urgente, divertido, oficial, útil ou confiável. Então, uma campanha eficiente precisa explicar os gatilhos psicológicos por trás do golpe. Precisa mostrar que criminosos usam confiança, medo, curiosidade, pressa, recompensa, autoridade e desejo de socialização, por exemplo, para interferir e te afetar, conseguir o que querem. A grande lição do artigo é que a vulnerabilidade em redes sociais não depende apenas de conhecimento técnico. Ela é uma mistura de hábitos, percepção de risco, competência, confiança e motivação. Então, para se proteger, algumas práticas são fundamentais. Primeiro, reduza a confiança automática. Nem tudo que está na internet é seguro. Segundo, revise suas conexões. Ter muitos contatos desconhecidos aumenta sua exposição. Terceiro, desconfie de urgência. Mensagens que pressionam você a agir rápido merecem atenção redobrada. Quarto, verifique links e remetentes. Não entregue dados em páginas abertas por mensagens suspeitas. Quinto, leia permissões de aplicativo. Se um app pede acesso demais, pare. Sexto, cuide da sua privacidade. Quanto mais informações pessoais você expõe, mais material criminoso tem para manipular você. Sétimo, transforme experiências ruins em aprendizado. Se você já caiu em golpe, analise o que aconteceu, qual gatilho foi usado, qual comportamento precisa mudar. E para finalizar, pense nessa frase. Na engenharia social, o alvo não é apenas a sua senha. O alvo é a sua decisão. O criminoso quer que você tome uma decisão rápida, emocional e sem verificação. A sua defesa é fazer o contrário. Parar, analisar, confirmar. Este estudo de Alblad e Wire mostra que entender o perfil da vítima é essencial para criar treinamentos melhores, alertas mais inteligentes e usuários mais conscientes. Segurança digital não é só instalar ferramentas, é desenvolver comportamento seguro. E no fim, a melhor proteção começa antes do clique. Estou passando o artigo para caso vocês queiram ler. Acredito eu que esse esteja de livre domínio, não me recordo, mas vocês podem ter acesso. A maioria estão. E obrigado por assistir essa análise. Se o vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que usa as redes sociais todos os dias, né? Porque muitas vezes a melhor defesa contra um golpe é simplesmente aprender a reconhecê-la antes que ela aconteça.